Olá, boa noite a todos. Obrigado por se juntarem a nós uma vez mais para podermos louvar o nome de Deus. Cada um no local onde se encontram, nós queremos que se juntem a nós para podermos louvar este Deus, este maravilhoso Deus. Filhos, se puderem, juntem-se com os vossos pais. Pais, se puderem, juntem-se com os vossos filhos e vamos todos juntos louvar a Deus. E nesta hora eu queria ler convosco uma passagem das Escrituras que se encontra no Salmo 27, do salmista Davi. Este Salmo 27 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Pôr-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo e cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Logo no primeiro versículo desta passagem vemos uma confiança quase que sobrenatural do salmista, em que ele diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Nós temos que ter esta mesma confiança que o salmista está a demonstrar aqui, amém? E é inevitável nós fazermos uma aplicação para os dias de hoje. Nestas circunstâncias em que vivemos, nós temos que demonstrar esta mesma confiança que mostrava o salmista Davi, em que ele diz precisamente isto. E no versículo 8 ele diz: Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Pelas adversidades todas que nós vimos que o salmista passou e estava a passar, esta foi a resposta do Senhor: buscai o meu rosto. Foi a resposta que o Senhor deu ao salmista Davi. E de facto, nestas circunstâncias que nós estamos a viver, não há nada melhor. A única resposta que nós temos, que é a única resposta verdadeira e é a única coisa que nós precisamos, é buscar o rosto do Senhor, é buscar a face do Senhor. Porque só assim nós vamos conseguir ultrapassar as adversidades, ou mesmo não ultrapassando, porque nós vemos aqui que o Senhor, Ele está mais interessado em mudar o nosso coração do que as nossas circunstâncias. Porque o Senhor não prometeu ao salmista Davi que isto ia passar, que as adversidades iam passar. Mas o Senhor disse para ele buscar a sua face. E nós sabemos que ao buscarmos a sua face, o Senhor vai mudar o nosso caráter, Ele vai mudar o nosso coração. Mesmo que as circunstâncias não mudem, estas circunstâncias não mudem tão rapidamente como nós estamos à espera. Mas a verdade é que se nós buscarmos a face do Senhor, o nosso coração vai estar firme na sua palavra. O nosso coração vai estar firme na rocha. Amém? Então nós vamos cantar um coro e vamos louvar a Deus juntos.
Senhor, porque não há mais ninguém que toque o nosso coração como Tu, Senhor. Obrigado porque Tu és aquele que nos escuta, Senhor, que atende, Senhor, para o nosso pedido de socorro, para a nossa aflição, Deus. E nesta hora, mais uma vez, é a Ti que buscamos e procuramos, Senhor, no momento de angústia, Pai, sabendo que também que é a Ti que vamos buscar quando estivermos a saborear a vitória, Senhor, e quando estivermos no momento bom, Senhor, porque Tu és aquele que está connosco em qualquer momento, Senhor, e sabemos que Tu és aquele que nos dá a vitória, e por isso estamos contigo, Senhor, na derrota, mas também estamos contigo na vitória, Senhor, sabendo que Tu estás connosco em todo o processo, Deus, e que tudo aquilo que é a nossa vida, Senhor, é porque Tu permites, Pai, e é porque Tu também tens coisas para nós aprendermos, Senhor, também tens formas e meios para nós crescermos e desenvolvermos a nossa fé, e acima de tudo nós acreditamos nos Teus planos e na Tua soberania, Senhor, e acreditamos na Tua forte e poderosa mão, Deus, e por isso com toda a convicção Te buscamos nesta noite mais uma vez, Deus, a Ti, à Tua vontade, ao Teu propósito, Senhor. Buscamos a Tua natureza, Senhor, buscamos conhecer-Te mais, Deus, conhecer-Te face a face, Senhor. Queremos ter um vislumbre da Tua glória, Deus, e sabemos que isso nos é permitido pela presença do Espírito Santo na nossa vida, Senhor, à qual Te agradecemos mais uma vez, Pai. Obrigado por Te teres revelado a nós, Pai, através de Jesus também, Senhor. Obrigado porque Ele nos indicou o caminho e hoje podemos falar contigo e ser gratos, Pai, e também mostrar o nosso amor através da nossa obediência, Pai. Por isso queremos ficar focados na Tua palavra, aprender mais e queremos que Tu nos fales através dela mais uma vez esta noite, Senhor. Em nome de Jesus, faz assim, Pai. Amém. Olá, boa noite, a paz de Deus. Bom estarmos na presença do Senhor com louvor e com o nosso clamor, com a nossa súplica, com esta confiança, inspirados nestes exemplos preciosos das Escrituras, homens de Deus que decidiram confiar e que foram bem-sucedidos, e também nós assim queremos fazer nestes dias. É bom estarmos a desfrutar assim da presença de Deus. Claro que temos sempre esta sensação de que falta alguma coisa, é a dimensão do corpo, não é? A dimensão também da oração mais perceptível do nosso irmão, e nós como pentecostais gostamos muito de ouvir o amém e o aleluia e o glória a Deus do nosso irmão, e nesta dimensão, com este formato, isso não é possível, mas estamos nessa certeza de que nos estão a acompanhar e que o Deus que está aqui connosco, e aqui nós podemos sentir a presença de Deus nas nossas casas, também certamente estará convosco, e este é o nosso rogo. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus nesta noite, e eu gostava que voltássemos ao Evangelho de João, capítulo 17, que foi o texto que nós usámos na sexta-feira passada, e nós queremos voltar aqui a este assunto da oração de Jesus. Meditarmos um pouco nas petições que Ele apresentou. Na sexta-feira passada estivemos a ver o que Ele pediu ao Pai para ele mesmo, orou por si mesmo, e hoje vamos ver o que ele pede ao Pai pelos discípulos. Eu creio que todos nós temos consciência da importância da petição. Todos nós sabemos quão importante é nós pedirmos bem, pedirmos certo, pedirmos às pessoas certas ou à pessoa certa, pedirmos no tempo certo. Eu creio que é uma das coisas que nos acompanha desde sempre. Antes até de termos consciência, antes até de alguém nos ensinar alguma coisa, nós já sabíamos pedir. Todos nós temos presentes, não nos lembramos daquilo que pedimos, mas todos nós sabemos, porque já lidámos seguramente com um recém-nascido ou com um bebê, e ainda antes dele falar, ainda antes dele ter consciência de alguma coisa, ele já sabe pedir. Sabe pedir alimento, sabe pedir que alguém o socorra quando não está confortável. Portanto, o pedido é alguma coisa inata à nossa natureza. O organismo sente a necessidade e, de alguma maneira, a súplica ou o clamor vai surgir. E como percebemos, isso está logo desde tenra idade. Claro que depois os pedidos vão ganhando outra forma, a nossa capacidade de comunicação vai se desenvolvendo. Umas vezes aproveitamos bem, outras vezes nem por isso. Por exemplo, na adolescência, os pedidos também estão presentes, mas parece-me que nessa fase, talvez é quando os nossos pedidos podem estar um bocadinho mais
como é que eu ia dizer? Nem quero ofender nenhum adolescente, né? Porque só depois de passarmos por essa fase é que percebemos que às vezes, de facto, pedimos aquilo que não era assim tão necessário, ou não temos a consciência a quem estamos a pedir da dimensão do que estamos a pedir. Estou a pensar, por exemplo, no relacionamento de filhos com pais e pais com filhos, mas os pedidos vão permanecer. O pedido de casamento, o pedido de empréstimo para a casa, para podermos constituir ou desenvolver a nossa família, e tantos outros tipos de pedidos que vamos fazendo. Eu não sei onde é que vamos buscar esta ideia da autossuficiência, porque a verdade é que nós dependemos muito de outros, e portanto o pedido está aí por isso mesmo, porque há alguma necessidade, porque há, em algum momento ou em alguma circunstância, é imperativo que alguém, de alguma forma, nos socorra, abra algum caminho, proporcione algumas condições, sei lá. É por isso que os pedidos existem, não é? E, portanto, da mesma forma como isso acontece na nossa vida humana, na nossa vida social, por exemplo, esta semana fomos marcados aí pelas petições, toda a gente a fazer o mesmo pedido, a assinar o mesmo pedido. Aí não sei bem se é um pedido, se é uma reclamação ou uma contestação, mas pronto, não importa. Mas é uma forma de pedir. A verdade é que, assim como na nossa vida humana, familiar, social, os pedidos estão presentes em todas as fases da nossa vida, ao longo do nosso dia. Também na vida espiritual é assim. Na vida espiritual também percebemos que há uma necessidade e há necessidades para as quais nós, em nós mesmos, não encontramos solução ou resposta, e aí entra a oração, a dimensão de nos relacionarmos com Deus para também a Ele apresentarmos os nossos pedidos. Se bem que a oração pode ter outra dimensão que não só a da petição. A oração tem a dimensão do agradecimento, do louvor, e também tem a dimensão da intercessão, que é quando fazemos o pedido não para nosso benefício, mas estamos a pedir por terceiros ou para o outro. E quando chegamos à oração de Jesus, e hoje a nossa meditação vai incidir sobre uma fase da oração em que ele não está a pedir para si, mas está a pedir para os seus discípulos. Interceder. Também intercedemos na nossa vida. Às vezes não pedimos só para nós. Por exemplo, na dimensão familiar, muitas vezes o irmão intercede pelo outro irmão, diante dos pais. Às vezes também não é intercessão, às vezes é acusação. Mas isso já é outro assunto. Mas a intercessão é isso, é estarmos a fazer um pedido onde o beneficiário não é a pessoa que pede. Mas a intercessão é estarmos a pedir para que outro possa beneficiar. E hoje vamos olhar para os pedidos que Jesus fez ao Pai pelos discípulos. E os pedidos que Jesus fez, os motivos pelos quais ele orou, são significativos, são importantes e creio que podem ser também uma inspiração para nós, para aquilo que devem ser as nossas petições, aquilo que devem ser os nossos desejos. Estamos, como eu disse outra vez, creio que sublinhei isso, estamos num texto muito especial, João capítulo 17, um momento de oração. A Bíblia fala em outras partes de que Jesus orou, tirou noites para orar, retirou-se dos discípulos para ficar a sós com o Pai. Outros textos falam-nos de que ele ensinou os discípulos a orar, mas aqui nem é uma coisa nem a outra. Aqui não estamos a ver Jesus a retirar-se para orar. João não está a dizer que ele se retirou para orar. João não está a dizer o ensino que ele fez sobre a oração. João dá-nos este, e não são muitos os momentos, mas temos este e mais um ou outro, onde nós temos a oração que Jesus fez. Não o momento em que ele se retirou, não o ensino que ele fez sobre a oração, mas a oração que ele fez. E aqui vamos ler mais um bocadinho desta oração sacerdotal. É um momento especial, que Deus nos possa ajudar, porque entramos na dimensão da intimidade de Jesus com o Pai, e as suas palavras são fortes, são muito intensas, e que o Espírito Santo nos ajude a entrar aqui nesta dimensão, desta comunhão entre o Pai e o Filho e o Pai, e o Filho dirigido e cheio do Espírito Santo, neste rogo que Ele faz, e que o Senhor nos assista e que possamos tirar daqui lições para a nossa vida também,
neste tempo. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 17, verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que... volto a ler. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviastes. Então Jesus, nesta introdução aqui, está a fazer uma referência acerca daqueles por quem ele vai orar. Aqueles homens, aqueles discípulos que ele recebeu como uma dádiva do Pai e que eles também receberam as suas palavras. Portanto, aqui Jesus, não temos oportunidades de fazer todo o comentário, mas Jesus está a identificar claramente que estes por quem ele vai orar, por quem ele vai orar, são discípulos. São homens que acolheram com fé as palavras que Jesus lhes transmitiu, e não apenas as palavras, mas nota esta última expressão: têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Portanto, reconheceram Jesus como Filho de Deus, como o Messias, que tinha vindo do Pai e que tinha trazido as boas novas do Evangelho. E aqui começa a oração. Eu rogo por eles, eu rogo por estes. E aqui a oração é muito especificamente por aqueles discípulos que estavam com Jesus naquele tempo. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me destes, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, Jesus já está a dar aqui como consumado, também sublinhámos isto na sexta-feira, como consumada a obra que ele ia fazer, morrendo para resgate dos nossos pecados. Portanto, ele já está a dar como consumada essa obra da sua morte e da sua ressurreição e da sua ascensão. Então ele está a dizer: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Primeiro pedido, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Segundo pedido, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas peço que os livres do mal. Terceiro pedido, peço que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como me tens enviado ao mundo, também eu os envio ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, resumidamente, procurar ser o mais telegráfico possível, temos aqui 3 petições que Jesus apresenta ao Pai. Na primeira parte da oração, ele apresentou alguns pedidos por ele mesmo. Ele estava totalmente empenhado em glorificar o Pai e estava a pedir ao Pai para que o glorificasse, para que o honrasse. Lembram-se? Falámos sobre a honra que merece a nossa atenção. Honrarmos a Deus e sermos por Ele honrados. Aqui Jesus não está a falar já de si mesmo. Jesus está a interceder pelos seus discípulos e faz 3 pedidos que eu sublinho. Ele apresenta um rogo. Rogo por eles, Pai. Rogo por eles. Para que eles sejam um, assim como nós. Guarda-os e para que eles sejam um, assim como nós. Primeiro pedido. O segundo é que tenham a minha alegria completa em si mesmo. E o terceiro pedido é: rogo para que os livres do mal. Primeiro pedido. Pai, guarda-os, Pai Santo, guarda-os em teu nome para que sejam um. Jesus, que está aqui neste momento, neste tempo, neste contexto de despedida, dando já como certo a sua morte e a sua partida para o Pai, a sua glorificação para o Pai, percebe que os discípulos vão ficar diante de um tremendo desafio, que é de darem continuidade ao seu ministério e implantarem o reino de Deus na terra, trazerem o céu à terra, manifestarem o amor do Pai,
transmitirem a graça de Deus, levarem a esperança ao mundo. E isso era um desafio incrível. E o primeiro pedido que ele faz é: Pai, guarda-os, que eles possam ser um, como nós somos um. A dimensão dos relacionamentos, a importância de que os discípulos se unissem e funcionassem como um corpo. E Jesus percebia e sabia que isto era absolutamente essencial. É uma das áreas onde temos tantas dificuldades. Capacidade de nos entendermos, de nos compreendermos, de nos respeitarmos, de permanecermos unidos. Eles iriam ser atacados de todos os lados, mas eles não se podiam atacar uns aos outros. Nenhum reino dividido e a atacar-se mutuamente vai subsistir. Jesus também faz essa referência noutro contexto. E nós sabemos isto. O mundo, o povo sabe isto. A importância da união. A união faz a força. Não é? Então Jesus sabia que seria vital que os seus discípulos permanecessem unidos. Eles davam sinais das suas competições. Quem vai ficar ao teu lado? Quem fica primeiro? Quem fica à direita? Quem fica à esquerda? Quem vai ocupar os lugares de mais destaque no teu reino? Portanto, está inato no ser humano a competição, a disfunção, está inato no ser humano a crítica, a murmuração, a contenda. Mas isso não é possível, não é compatível. Se queremos ser vencedores, se queremos ser bem-sucedidos em qualquer tarefa, em qualquer missão, não pode haver divisão. E Jesus é o primeiro pedido que ele faz ao Pai. Pai, eu rogo que os guardes da divisão, da contenda, que eles possam, de facto, ser um, como nós somos um. E depois, mais à frente na oração, ele vai reforçar este pedido. Este é um pedido importante. Todos nós, no contexto em que estamos a viver, estamos a perceber a importância de remarmos no mesmo sentido. Mesmo estando cada um na sua casa, estamos todos a lutar por o mesmo. Uns de uma maneira, outros de outra, mas de facto não faz sentido nós não nos respeitarmos e tomarmos atitudes que vão agredir o outro ou que vão pôr o outro em perigo ou que vão enfraquecer o outro. O segredo da unidade. A sociedade, a política, umas vezes melhor, outras vezes pior, tem um bocadinho esta noção, mas aqui estamos a falar da importância no sentido espiritual. Como discípulos, como igreja, como família, como comunidade, nós precisamos de ser um. Nós precisamos de estar unidos. Nós precisamos de estar a valorizar o nosso irmão, a proteger as costas do nosso irmão. Nós precisamos de encorajar o nosso irmão. Nós precisamos de dar as mãos ao nosso irmão. Nós precisamos de fazer força para o mesmo lado, no mesmo sentido, porque estamos a lutar pelos mesmos ideais, temos o mesmo Deus, temos o mesmo Senhor, temos o mesmo Espírito, temos a mesma palavra. Então, a importância da unidade nunca é demais ser sublinhada. E veja, tão importante que ela é, que Jesus ora para que os seus discípulos possam viver nessa dimensão. Se ele pede, é porque é mesmo importante, deve ser também o nosso pedido, e nós devemos estar empenhados em sermos participantes na unidade e não o contrário, não estarmos sempre aptos e predispostos para semearmos a discórdia ou a divisão. Segundo pedido, verso 13. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Jesus sabia que aquilo que esperavam os discípulos. Eles iriam ser odiados, porque eles não eram superiores ao Mestre. O Mestre foi, os discípulos seriam também. Ou seja, os discípulos esperavam aos discípulos dias de grande rejeição, dias muito turbulentos, dias de grande tristeza, desde logo pela morte do seu Mestre, do seu Messias, dias de grande fragilidade, e a perseguição que vai cair sobre Jesus vai depois ser reproduzida na vida dos discípulos, e portanto haveria o perigo. Aqui Jesus está a orar mais no primeiro tópico, ele ora pela área relacional, na dimensão relacional. Aqui ele ora pela área mais na dimensão do sentimento, da emoção, daquilo que é absolutamente essencial para podermos resistir. Jesus está a pedir ao Pai para que os guarde de que eles possam ser assolados por desânimo, por amargura, por ressentimentos, por tristeza que os paralise,
que os faça recuar, desistir, e isso não poderia acontecer. Então Jesus está a interceder diante do Pai e a dizer: Pai, guarda-os para que quando vierem esses momentos de peso, de tristeza, de desânimo, guarda-os para que a minha alegria possa permanecer sobre eles, a minha alegria seja completa neles. E isto é absolutamente essencial. O nosso ânimo, o nosso contentamento, a nossa felicidade, a nossa alegria tem que estar em Jesus Cristo. Ele tem que ser o âmago da nossa vida, da nossa existência. Isto faz muita diferença. Muitas pessoas conhecem a história de Jesus, sabem a história de Jesus, falam e pensam acerca da religião, tanta coisa. Mas vamos olhar para aquilo que Jesus está aqui a dizer. Não é disso que ele está a falar. Ele está a falar de nós colocarmos nele a nossa fé e dele se tornar o centro do nosso ânimo. Quando ele é o foco da nossa fé e quando o nosso ânimo está dependente dele, estamos completos e nunca seremos vencidos pelo desânimo ou pela tristeza. Por maior que seja a tormenta, por maior que seja a tribulação, ninguém vai tirar de nós o gozo, o nosso contentamento. Porque o nosso contentamento e a nossa alegria não vai estar nas circunstâncias, não vai estar nas coisas, vai estar numa pessoa bendita, eterna, que é Deus, que é o Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E Paulo aprendeu essa lição, por isso ele dizia, mesmo estando na prisão, ele dizia para a igreja do Senhor lá em Filipenses: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. O vosso contentamento tem que estar em Deus, a vossa força tem que estar em Deus. Pode passar o céu e a terra, podem vir as pestes, podem vir os terremotos, podem vir as crises, pode vir esta sombra, esta nuvem que começa a pairar e que começa a assentar de alguma coisa que se vai instalar. E não sou eu que digo, são os comentadores e os nossos governantes que estão a dizer de que vamos enfrentar dias difíceis no sentido económico, para além deste problema que parece que não vai ser vencido assim tão facilmente enquanto não chegarem as vacinas ou o tratamento, para além deste problema que tem a ver com a saúde da população. Há também a outra saúde, que é a saúde económica, que também afeta e toca as pessoas. O número das pessoas no desemprego está a aumentar, está aí. E então, onde é que vai estar a nossa paz? Onde é que vai estar a nossa alegria? Claro que nós não somos indiferentes a essas coisas. Claro que isso vai tocar, isso vai mexer connosco. Mas o cristão tem a sua vida sustentada e alicerçada em Cristo. E em Cristo há paz, em Cristo há contentamento, em Cristo há um gozo completo. Porque o Evangelho são boas novas. Foi isso que os anjos disseram aos pastores: eis que vos trago novas de grande alegria. Deus quer que o seu povo seja alegre e feliz. Mas como? No meio da dificuldade. Porque a nossa alegria não está dependente destas circunstâncias. Não está. A nossa alegria está dependente e está focada em Deus e na pessoa de Jesus. Então, Jesus está a orar e está a pedir ao Pai: eu vou sair, eu vou me ausentar e eles vão ser odiados pelo mundo, mas eu oro para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Que a alegria do Senhor seja, de facto, a nossa força. Esta é a oração de Jesus, tem que ser o nosso clamor e nós devemos também estar focados nisso. Veja, se nós construímos a nossa vida e a nossa felicidade nas coisas, nas circunstâncias, se nós dependemos dos bens, da dimensão terrena, dos nossos prazeres, se a nossa felicidade está dependente disso, bom, então pode ser caótico. Agora, se nós, sendo pessoas perfeitamente normais, que têm os seus desejos, que também têm prazer das coisas, mas não dependem delas, mas dependem de Jesus, então a vida cristã, de facto, vai ter outro sentido. Então, primeiro pedido, que eles sejam um. Segundo pedido, que tenham a minha alegria completa em si mesmo, que emocionalmente, animicamente, eles estejam sadios e sejam sólidos, sejam consistentes, tendo o seu ânimo dependente de mim e não das circunstâncias. E por último pedido é: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E aqui é um pedido interessante. Que os livres do mal. Mas que mal é que Jesus está a falar? Quando ele ensinou acerca da oração, ele disse que a nossa oração devia ser: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. E depois, mais à frente, ele diz:
não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mesmo pedido. Que os livres do mal. De que mal é que ele está a falar? Que sim, nós temos um adversário, temos um inimigo, que não nos quer bem. Jesus diz noutro texto que o inimigo da nossa alma não vem senão para roubar, matar e destruir. Satanás, ele está determinado em se opor aos planos de Deus e naturalmente atentar para a humanidade, a criação de Deus e todos os planos de Deus. E ele está a agir em mal, e ele maquina o mal, e ele tem os seus exércitos, ele procura fazer mal. Que o Senhor nos livre do mal, desse mal. Do mal que está estabelecido no mundo, não fruto apenas da ação do inimigo da nossa alma, mas fruto da maldade humana. Há muito mal, e o mal pode nos tocar com facilidade, não é? Basta estar vivo, sair à rua, e muita maldade pode ser feita. Muita inveja, muito ódio, muita vingança, muita maldade, muita injustiça, muita corrupção, e o mal pode nos tocar. Estamos num mundo caído, o mal da enfermidade, o mal do vírus, das pestes. Livra-nos do mal, sim, dessa dimensão de mal também. Eu creio que Deus pode nos proteger e protege. Nós valorizamos o Salmo 91, quando diz que nenhum mal pode vir à nossa tenda quando nós nos refugiamos em Deus. Mas será só nessa dimensão que Jesus está a falar? Há um mal que nos é muito pior e que nos é muito mais grave. É o mal que habita em nós. Há pouco tempo eu estava a pregar sobre isso, não é? O pior vírus não é aquele que vem de fora e que nos pode contaminar. O pior vírus é o que está dentro de nós e que sai de nós. Nossa natureza caída é o pecado que mora em nós. Não é por acaso que Jesus diz que aquilo que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Porque há muita maldade em nós. Nós, desde o início, desde o nosso pai Adão, nós nascemos, está inato em nós. É verdade. E ele está a falar para os discípulos, e está a orar pelos discípulos. Livra-os do mal. É uma luta constante e diária. Em Cristo Jesus, nós temos a certeza de que esse velho homem pode ser vencido. Quando nós nos identificamos com Cristo e o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, estamos a dizer: eu quero que o meu velho eu morra. Eu não quero viver mais eu, mas eu quero que Cristo viva em mim. Esse velho homem tem que morrer. Esse mal tem que ser. E Jesus está a dizer: livra-os do mal. Dá-lhes vitória sobre o mal que os acompanha. Essa luta que permanece. Mas que não tem que nos dominar. Nós já não temos que temer o inimigo da nossa alma. Jesus já venceu o inimigo. Jesus venceu o mundo. Esse mal que está à nossa volta e que nos cerca. Esse sistema mundano que contraria o sistema de Deus. E em Jesus nós temos vitória sobre o mal que tem a ver com a nossa natureza caída. Vejam o mal que o homem faz. O homem é capaz de fazer mal aos seus filhos, à sua esposa. O homem é capaz de fazer mal a si mesmo. E muitas vezes não consegue contrariar o mal porque é superior ao vício e às vezes está a dar facadas a ele próprio. Mas em Cristo Jesus nós podemos vencer. E ele está a orar ao Pai, a dizer Pai, livra-os do mal. Não os tire do mundo. Eles vão permanecer, e vamos concluir, porque há uma missão para nós neste mundo, por quem ele não está a orar agora, mas por quem ele vai morrer depois. Porque Jesus está a dizer, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Não pense que Jesus está indiferente ao mundo. Não, ele veio porque Deus amou o mundo. Neste caso aqui, neste momento, ele está a orar pelos discípulos, não está a orar pelo mundo. Mas ele não deixou de amar o mundo, porque ele vai morrer pelo mundo. Ele vai morrer pela humanidade. E aqui Jesus está a dizer, eu não os posso tirar do mundo, não posso pedir para que eles me acompanhem agora para o céu, porque há uma missão para eles, eles vão ficar, mas neste mundo eles têm que lutar ainda contra essa maldade que carregam, e por isso ele diz e completa, não são do mundo como eu do mundo não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então veja, esta é uma oração que Jesus está a fazer que nós temos que considerar. E que temos que perceber quão importante é este pedido. Há uma luta dentro de nós que tem que ser vencida, que nós sozinhos não conseguimos vencer. A educação não vence este mal que está em nós. O dinheiro não vence este mal. A nossa disciplina não vence este mal.
Nós podemos minimizar, nós temos que contrariar, nós temos que desenvolver bons hábitos, nós temos que nos esforçar, mas note, é superior a nós. Só em Jesus nós alcançamos vitória sobre o pecado, a prática do pecado e o pecado que habita em nós. Só em Jesus. E Ele morreu precisamente para nos dar vitória sobre o nosso próprio eu. E é na medida em que nós nos humilhamos, e Ele está a orar pelos discípulos. Porquê? Porque mesmo já sendo discípulos, mesmo já sendo filhos de Deus, mesmo já sendo crentes, nós não podemos baixar as armas. Nós não podemos deixar de vigiar. Não é só sobre o mal que nos cerca. Não podemos deixar de vigiar sobre o nosso próprio coração. A concupiscência pode surgir e vai procurar dominar-nos. O egoísmo vai procurar dominar-nos. A vaidade vai procurar dominar-nos. A corrupção vai procurar dominar-nos. A mentira vai procurar dominar-nos. A lascívia vai procurar dominar-nos. E esse velho homem tem que estar sepultado. Tem que ser sepultado diariamente. Então, Jesus está a dizer, livra-os do mal. Dá-lhes vitória sobre o mal. E eu creio que é também sobre o mal que muitas vezes está latente, está à espreita, procurando nos dominar. Mas se Jesus orou ao Pai, é porque era possível haver uma dimensão também de socorro e de ajuda de Deus, e nós sabemos que há pela presença e pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. E também veja esta referência que Jesus faz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus morreu por nós para nos dar vitória, temos perdão dos nossos pecados no seu sangue, mas temos agora a possibilidade da palavra estar a lavar, a purificar a nossa alma, e temos que depender sempre do poder do Espírito Santo para vivermos essa vida de vitória a cada dia sobre o mal. Então veja, estes foram os pedidos que Jesus fez. Veja que luz que pode vir sobre a nossa alma ao lermos a palavra de Deus, e neste caso ao lermos e aprendermos com a oração que Jesus fez. Se estes foram os pedidos que Ele fez pelos seus discípulos, é porque, certo, e repare, num momento crucial em que Jesus está a viver, que é a última hora e o último momento em que Ele está na última intercessão que faz pelos seus, e se percebemos por este texto que isto era tão fundamental porque foi por estes assuntos que Ele orou, então não os vamos valorizar e não vamos também pedir ao Pai que nos ajude nestas mesmas áreas. E se Ele pediu é porque era possível a vitória. E os discípulos foram vitoriosos. Pedro foi vitorioso. O arrogante Pedro, o impulsivo Pedro, torna-se num homem de Deus que foi fundamental no início da Igreja e tornou-se um homem da palavra, um homem santo, um homem onde Cristo era visível, porque é isso que Deus quer, é que Cristo se torne visível também nas nossas vidas. Porquê? E vou concluir no último apontamento, que é importante. Assim como tu me enviastes, também eu os envio ao mundo. Há uma missão para os discípulos. Eles iam ficar e eles iam ser enviados para dar continuidade ao ministério de Jesus e pregarem o Evangelho poderoso de Jesus Cristo. Mas tinham que ir unidos, tinham que ir cheios da alegria e do contentamento de Deus e tinham que ir santificados. Tinham que ir não dominados pelo mal, mas dominados por Deus na sua vida, para que o bem de Deus pudesse ser manifestado. O amor, a verdade, a santidade, o altruísmo, a temperança, os frutos do Espírito aparecessem. Então veja, porquê? Porque eles tinham que ficar. Porque enquanto Jesus esteve no mundo, Ele era a luz. Agora que Jesus subiu, a luz são os discípulos, a luz é a Igreja, e nós estamos cá para ser a luz e o sal deste mundo que está a decompor-se. Mas a Igreja tem uma tarefa importantíssima. Que o Senhor nos ajude e que possamos ficar encorajados por esta oração de Jesus, certos de que o Pai ouviu e continua a vir ao nosso encontro para nos dar a vitória também nestas áreas. Na unidade, na alegria e numa comunhão santa com Ele, tendo vitória sobre o pecado que está sempre à porta, e essa velha natureza que só pode ser vencida pelo poder do Espírito e pela ação da palavra nas nossas vidas. Que Deus vos abençoe. Uma noite de paz é o que eu desejo. Vamos terminar com uma oração. Graças a Deus pelas melhoras da irmã Belinda. Ela está em casa e está a recuperar. Também o Marcos, as coisas estão a funcionar bem, graças a Deus. Vamos estar a orar pela Eunice Queira e pela família também. Estão a viver um desafio grande, esta circunstância de ter que ficar em quarentena, porque a Eunice ficou infectada pelo vírus. É verdade que não há sintomas, graças a Deus por isso, mas há todo um contexto difícil, não é?
Vamos orar por estes irmãos, vamos continuar a orar por outros irmãos também, fruto das circunstâncias, que estão um pouco mais isolados, que sentam, o tempo vai passando, começa a ser difícil também estarmos a lidar com esta realidade. O pastor Bruno fez referência no domingo e eu reforço este pedido que faça à Igreja também, à nossa comunidade, para que possamos orar também para que Deus nos dê a graça e a sabedoria, porque acreditamos que vão chegar tempos, tudo indica de que virão brevemente, a oportunidade de voltarmos a reunir-nos, a cultuar, eventualmente não nas condições normais que faríamos antes, mas estamos a procurar trabalhar e a refletir sobre isso, que o Senhor nos possa dirigir, logo que for oportuno, nós não vamos desperdiçar nem um dia, logo que for oportuno nós vamos dar orientações neste sentido. Até lá, sigam as nossas publicações, as nossas transmissões e também permaneçam na palavra, na oração, e encorajo-vos também a fazerem um telefonema, a mandarem uma mensagem. Vamos pensar, irmãos, particularmente naqueles irmãos que não têm, que os irmãos sabem, podem ter a percepção que não têm acesso às redes sociais, que não podem estar a ser acompanhados assim, auxiliados pela partilha, como estamos a fazer, particularmente por esses. Nós estamos a fazer a nossa parte, mas eu quero encorajar todos os irmãos, um telefonema, se todos fizermos 2 telefonemas por dia, esse número vai se multiplicar e os nossos laços podem se estreitar e eventualmente poder ter percepção até de alguma necessidade que possa surgir e que com um bocadinho de boa vontade possamos suprir. Estamos cá também para o que for necessário, se for preciso de alguma coisa é só contactar-vos. Vamos terminar com uma palavra de oração, que o Senhor vos abençoe. Pai, nós queremos dar-te graças pelo teu grande amor por nós e por este plano de salvação que desde a eternidade está em marcha para nós te conhecermos e para nós experimentarmos quem tu és na nossa vida. Muito obrigado. Mais uma vez, Senhor, apresentamos o nosso louvor, Senhor, como em resposta ao desafio que nos lanças na tua palavra, de buscarmos a tua face. E é isso que nós queremos fazer e é isso que temos feito nesta noite, com louvor, com adoração e também na meditação da tua palavra. Damos-te graças por Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Guarda os nossos corações para que possamos ser agentes que estimulam e que participam na unidade da Igreja, na unidade da família e também na unidade da sociedade. Ajuda-nos a ser pessoas que estão a lutar pelos ideais certos e a dar o seu contributo para que juntos possamos ter a vitória que carecemos na Igreja e também neste tempo oramos para que, como sociedade, possamos vencer e superar as dificuldades que temos diante de nós. Oramos, Senhor, para que guardes os nossos corações, não possamos ser assolados nem dominados pelo desânimo, pela tristeza ou por qualquer outro tipo de sentimento, mas o teu gozo e a tua alegria possa permanecer sobre as nossas vidas e também, Senhor, que a cada dia, Senhor, tu possas reinar na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma e que possamos vencer todas aquelas nossas inclinações para as coisas negativas, para as coisas más, que nos levam a fazer coisas erradas, que trazem dano para nós e para os que estão à nossa volta. Obrigado por Jesus, obrigado pela palavra, obrigado pelo teu Espírito e obrigado porque tu reinas em nós e porque o teu Espírito faz com que possamos dar bons frutos e possamos ser mais parecidos contigo e dessa forma possamos ser luz e possamos ser sal nesta sociedade. Usa a tua Igreja, usa-nos para a tua glória. Te pedimos, Pai, ainda pelos nossos irmãos, damos-te graças pelas melhoras que tens dado à irmã Belina, que possas operar completamente no seu corpo também. Oramos pela Eunice, por toda a sua família, também neste contexto de isolamento, de quarentena, possas trazer paz e força e coragem aos teus servos também, Senhor, pelo Marcos e pelos demais irmãos e por aqueles que estão, Deus, dia após dia, mais isolados, mais sós, que a tua presença seja uma realidade e que também a tua Igreja possa de alguma forma minimizar essa dificuldade. Te pedimos todas estas coisas, Pai, no nome de Jesus e para a tua eterna glória. Amém. Deus vos abençoe.